Olá pessoal, tudo jóia? Vou hoje aqui comentar com vocês os temas 504 e 505 do Superior Tribunal de Justiça. Para a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, não há incongruência no valor de haver tratamentos distintos entre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais e nos valores de indébito tributário para fins de incidências de RPJ e CSLL. Para a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, Então, dessa forma, o colegiado rejeitou os embargos de declaração interpostos por um contribuinte justamente para contestar essa ausência de equiparação. A votação foi unânime. Os tratamentos distintos são resultado da forma como decidiram o STJ e o Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Primeiro, a primeira sessão do STJ definiu tese no tema 504 dos recursos repetitivos, indicando que os juros taxa Selic incidentes sobre a devolução dos depósitos judiciais têm natureza de remuneração. Ou seja, quando o contribuinte deposita algum valor em alguma conta para cumprir alguma determinação judicial e posteriormente recebe-os de volta, ele é remunerado, o que aumenta a base de cálculo do RPJ e CSLL. A tese do tema 504 do STJ foi a seguinte: os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo RPJ e pelo CSLL. Depois, o STF julgou o tema 962, da repercussão geral, e entendeu que não incidem RPJ e CSLL sobre os juros taxa Selic incidentes sobre os valores recebidos em razão de repetição de indébito. Isso significa que, quando alguém paga tributos a mais e é restituído repetição de indébito, os juros não representam acréscimo patrimonial. Logo, não cabem IRPJ e CSLL. Posteriormente, nos embargos de declaração, o STF modulou a aplicação temporal da tese e ainda decidiu que não caberia naquela demanda estabelecer a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais. A tese do tema 962 do STF foi a seguinte: é inconstitucional a incidência do RPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. A primeira sessão da STJ, então, foi chamada a rever a tese do tema 504 dos repetitivos, mas decidiu manter o enunciado. A conclusão foi de que o STF decidiu que apenas excepcionalmente se poderia desconsiderar a natureza de lucros cessantes dos juros decorrentes da aplicação da taxa Selic em repetição de indébito. Essa interpretação, nas palavras do relator, ministro Mauro Campbell Marques, significa também que todas as demais teses repetitivas adotadas pelo STJ no que diz respeito à incidência do imposto de renda e da CSLL sobre os juros de mora restam preservadas. Nos embargos de declaração, o contribuinte sustentou que o judiciário deveria dar o mesmo tratamento às hipóteses de repetição de indébito e depósitos judiciais. O contribuinte lembrou que a Selic usada para cálculo dos juros incorpora tanto juros moratórios quanto correção monetária em sua composição. Ou seja, ao mesmo tempo que ela recompõe a perda do valor da moeda no período em que o contribuinte esteve privado do valor, pelo depósito judicial ou pelo tributo paga maior, ela compensa o credor. Por isso, não haveria como alcançar, sob essas mesmas premissas jurídicas, uma conclusão oposta adotada para a repetição de indébito para os depósitos judiciais. Mas esse argumento não colou. O ministro Mauro Campbell Marques observou que essa questão não poderia ser abordada porque a tese do tema 504 do STJ simplesmente não foi objeto do julgamento do STF e, portanto, não poderia ser objeto de retratação. Para ele, o Supremo foi claro ao excluir a incidência do imposto de renda da pessoa jurídica e CSLL apenas sobre o valor da Selic, que incidiu na repetição de indébito tributário. E não caberia ao STJ a extensão dessa exclusão. Em voto visto, o ministro Benedito Gonçalves seguiu a mesma linha ao apontar que, para a realização de juízo de retratação, o objeto do recurso no processo sobrestado deve coincidir com o objeto da repercussão geral julgada pelo Supremo. A tese firmada por ocasião do julgamento do tema 962 do STF diz respeito tão somente à incidência do RPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic, recebidos em razão de repetição de débito tributário, restando expressamente afastada a extensão da decisão ao levantamento de depósitos judiciais. Além disso, o STF já concluiu que a questão da incidência do RPJ e da CSLL sobre os valores relativos à Selic sobre o levantamento dos depósitos judiciais é infraconstitucional, ou seja, a palavra final é do STJ, ao negar a repercussão geral ao tema 1243. Pois bem, pessoal,
Esse é o breve resumo que eu fiz para vocês sobre os temas 504 e 505 do Superior Tribunal de Justiça. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continuem inscritos aqui no canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiloto. Um forte abraço e até a próxima.